Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter e a gente vai falar sobre a derrota no Grenal Sub-20. Afinal, o que acontece com a base do Internacional? Também trazemos novidades do mercado e negociações que estão muito difíceis para o Internacional. E mais, uma baita informação trazida e que preocupa a torcida do Internacional. Você deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa as notificações para não perder nada, nenhum novo conteúdo aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Eu sou Leonardo Sonda, repórter de Inter aqui no YouTube, e estou de volta, pessoal, para a gente falar do Colorado nesta quarta-feira importante nos bastidores do Internacional. E eu quero começar falando sobre base, categoria de base, porque não vive um bom momento a base do Internacional. O Inter acabou perdendo nesta tarde o Grenal Sub-20, válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria, onde o Inter, vale destacar, está na zona de rebaixamento. Pois é, a CBF lançou essa novidade nessa temporada de mais divisões do futebol de base e o Inter, pela primeira vez, porque é a novidade do campeonato, está na zona de rebaixamento e agravou a sua situação a partir da derrota no Clássico Grenal. Vale destacar que os dois estavam muito mal, tanto o Grêmio como o Inter, então foi basicamente um clássico para ver quem iria se afundar na zona de rebaixamento. O Inter até saiu ganhando, o jogo foi em Eldorado, na casa gremista, na casa da base gremista. O Inter saiu vencendo 1-0 e acabou levando a virada na segunda etapa. O gol do Inter marcado pelo Christian, está rodando aí enquanto eu estou falando sobre esse jogo. Depois o Inter tomou a virada, perdeu por 2-1. Teve ainda, por exemplo, o Luiz Otávio, volante, foi capitão do time sub-20, ele que está no profissional já, e acabou sendo expulso porque atirou um sinalizador na torcida do Grêmio. Alguns torcedores tricolores, no fim do jogo, arremessaram alguns sinalizadores no gramado. O Luiz Otávio, querendo recomeçar o jogo naquela pressa, foi lá e tacou de volta na torcida e acabou sendo expulso por essa atitude. O jogo também contou com uma partida um tanto quanto discreta do Iago Noal, que também foi titular, e o goleiro Henrique Menck, que não teve grandes culpas, digamos, responsabilidade nos gols sofridos, mas é também um jovem que vem sendo observado. Inclusive, trago uma novidade sobre ele. Eu conversei com uma pessoa importante hoje que cuida da carreira do Henrique Menck, e a resposta que eu obtive foi a seguinte: a negociação dele com o futebol italiano, com o Como 1907, que é o clube que está negociando a sua contratação, ainda não está fechada, mas está muito avançada. O Inter deve receber por esse empréstimo, então empréstimo pago com opção de compra. Então esse time paga para ter o jogador por empréstimo, tem uma opção de compra e acredito, não tenho a confirmação ainda, mas acredito que o Inter também mantenha um percentual futuro de uma próxima negociação, caso o jogador seja de fato adquirido. Henrique Menck está próximo de deixar o Internacional. E pois é, o que acontece com a base do Inter, né, galera? Vamos lá, o Inter mudou recentemente a sua base, teve a saída no ano passado ainda do Jorge Andrade, que era o comandante da base, o executivo. O Inter trouxe o Fernando Reck, que era executivo do Juventude, da base, para ser o comandante aqui da base do celeiro de Ases. Teve algumas escolhas que não agradaram, pessoas que entendem de base. Eu aqui não vou fazer uma avaliação, porque não costumo acompanhar muito a categoria de base, principalmente de outros clubes, mas o pessoal vi criticando bastante a escolha do Renan, o Renan Brito, que hoje é o técnico do Sub-20 do Inter, vem sendo bastante criticado. Mas eu acho que a crítica ela tem que ser maior. O Inter precisa rever os seus processos. A base, para mim, é fundamental para essa gestão e para esse momento que vive o Inter de muita dificuldade financeira. A gente vai falar sobre isso, inclusive, na sequência. Mas quando tem essa dificuldade, tu precisa cuidar muito bem da base. E não me parece que isso está sendo feito. A gente vê maus resultados em campo e eu não quero aqui avaliar resultado de campo apenas, porque
Eu, sinceramente, estou me lixando se o Inter vai jogar a Série A. Claro que é importante jogar a Série A do Sub-20, mas eu não quero que o Inter ganhe títulos do Campeonato Brasileiro Sub-20, da Copa do Brasil. Isso é importante, é um adendo, mas o principal é formar jogadores. Mas esse é um processo que também vem sendo... tem algum ruído ali. O Inter não consegue transportar os bons jogadores que tem na sua base ao profissional. E aqui eu trago exemplos. O próprio Iago Noal, que tem questão extracampo, não jogou bem mais uma vez hoje no Sub-20. O Luiz Otávio estava pedindo passagem, o Inter foi lá, contratou o Ronaldo. Ricardo Matias está quase implorando para jogar no Inter, e o Inter investindo em jogadores caros. Então assim, o Inter precisa olhar com mais cuidado a sua categoria de base e também melhorar os seus processos. Alguns não estão agradando a maior parte da torcida colorada. Quero falar agora também sobre mercado, pessoal, e 2 jogadores que não devem chegar no Internacional. Informações desta tarde do noticiário colorado. Eu começo com Fred, volante que foi especulado já há bastante tempo. Há semanas vem se falando no nome do Fred, ex-Inter, que está no Fenerbahçe da Turquia. A informação que foi trazida por pessoas que trabalham com a carreira do Fred é a seguinte: o jogador não deve deixar o Fenerbahçe neste momento, ou seja, não há possibilidade de retorno do Fred nesta janela ao Internacional, nem ao Atlético Mineiro, que também consultou a situação do jogador nos últimos dias, lembrando que ele é da base do Atlético Mineiro. Ele chega no Inter já no processo final ali de formação, muito parecido com o que o Inter fez com o Oscar. Ele era do São Paulo, foi trazido para cá por conta de um problema jurídico, a história do Oscar até um pouco diferente, mas eles chegam para finalizar a sua formação no Inter e logo já estão no profissional. Então o Inter acabou dividindo, né, a formação do Fred com o Atlético Mineiro. Os 2 clubes procuraram, mas não devem levar o jogador nesta janela, permanece na Turquia, pelo menos essa é a informação. E sobre Vinícius Anocelo, que foi um nome que a gente trouxe aqui no canal, um dos primeiros canais a falar sobre esse nome lá atrás, ainda no início do ano, quando a gente falou sobre o interesse do Inter nesse jogador. Pois é, o interesse permaneceu na janela agora da metade do ano, o Inter fez consulta, teve um oferecimento também de um empresário, mas a informação do Vozes do Gigante desta tarde dá conta que o jogador não deve vir ao Internacional. Por quê? O Inter hoje tem uma dificuldade financeira. O Zanocelo, ele está sendo vendido pelo Santos. O Santos não quer permanecer com o jogador, quer vendê-lo, mas o Inter gostaria de um empréstimo com opção de compra. Enfim, o modelo de negócio acabou não encaixando e o Santos descartou qualquer possibilidade de negócio com o Internacional. O Inter também não estava tão interessado assim no Zanocelo, não é a primeira opção, era um dos nomes que estava na lista, por isso já está arriscado pelo Departamento de Futebol Colorado. E eu quero encerrar esse vídeo, pessoal, tendo uma conversa um pouco mais franca com vocês e trazendo também uma informação que eu vi o Wagner Martins, repórter da Rádio Gaúcha, um monstro da informação, para mim o melhor aqui do YouTube, e gosto muito do Vaguinha, converso com ele quando encontro no Beira-Rio, é um cara muito gente boa, muito resenha, então dou os créditos aqui a ele por essa informação, de que o Inter está mal visto no mercado. Empresários, clubes têm uma dificuldade, pensam 2 vezes antes de oferecer jogadores, de fazer negócios com o Internacional. Por quê? O Inter tem muitas dívidas com empresários e com clubes, e isso pega muito mal no mercado. Ou seja, se o Inter tem, por exemplo, uma dívida com o empresário A, dificilmente esse empresário A vai querer negociar jogadores novamente com o Inter, porque ele vai ficar sem a comissão dele, o jogador dele pode não receber, porque o Inter, por exemplo, tem falta de pagamento em relação a alguns jogadores, o clube que está vendendo o jogador pode não receber, é o caso, por exemplo, do Cruzeiro, do Flamengo, que cobraram publicamente o Internacional nesse ano por causa de falta de pagamento em relação a Thiago Maia, a Wesley. Então todas essas situações acabam manchando a visão e o que o Inter representa hoje no mercado. Então, além
da dificuldade financeira, que é sim um impeditivo e um dos motivos da baixa movimentação do Inter no mercado, tá tudo muito caro, é uma também ressalva aqui que eu faço em relação à direção. Qualquer jogador médio mesmo, assim, que a torcida não se empolga, custa aí os seus 2, 3, 4 milhões de euros, 4 milhões de dólares, então não é fácil contratar jogadores na situação financeira do Inter, mas isso dificulta, porque tu tendo uma boa relação com clubes, tendo uma boa relação com empresários, tu consegue, quem sabe, convencer alguns jogadores a jogarem por aqui, mas o Inter parece hoje estar no meio para o final da fila de opções desses empresários, desses jogadores, por conta desse histórico ruim em relação aos últimos meses, principalmente com clubes e empresários. Então, essa é uma informação importante que ajuda a entender também a dificuldade do Inter no mercado. Eu adiciono também uma informação do colega o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, também é outro monstro setorista do Inter há muito tempo, cara muito profissional, muito gente boa, e o Fabrício traz também nessa quarta-feira que o Inter espera no retorno dos jogos, na abertura da janela, já ter anúncios. A janela abre no dia 10. O Inter quer já nas primeiras horas da janela, quem sabe nos primeiros dias, já anunciar as suas contratações, para que o Roger tenha tempo de adaptar os jogadores ao esquema e que os jogadores também estejam adaptados ao time, porque vamos lá, o Inter antes do mata-mata contra o Fluminense, que é ali no final de julho, ele vai ter 3 ou 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Então antes da primeira grande decisão do ano, tu vai ter ali 3, 4 jogos para entrosar os jogadores, para os jogadores se conhecerem, os reforços estarem ambientados ao Internacional. Então é importante que já na partida contra o Vitória, se possível, no dia 12, eles estejam relacionados pelo técnico Roger Machado. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo desta quarta-feira à noite. Peço encarecidamente para que você deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo. Estamos buscando 6.000 inscritos, é uma marca muito importante para mim, então peço a sua ajuda. Também deixe o seu like, ativa as notificações e comenta, comenta muito aqui embaixo a sua opinião sobre os temas que eu abordei nesse vídeo, tá certo? Volto amanhã na quinta-feira para a gente atualizar mais do Colorado aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima!